A paz do Senhor, amados irmãos e amigos, no Brasil e fora do Brasil. Sou o pastor missionário Daniel e nesta quinta-feira eu quero orar em prol de todas as nossas famílias, tanto no Brasil como fora do Brasil, e pedir a Deus primeiramente perdão e misericórdia. Pedir para que Deus venha quebrar e venha destruir todas as contrariedades e todas as opressões. Pedir para que Deus venha abençoar a nossa vida espiritual, emocional, sentimental, para que Deus venha quebrar e destruir todas as correntes, derrubar todas as muralhas do inferno. Amados, a necessidade da oração, do clamor, do pedir a Deus. Pedir a Deus o milagre, o agir, o mover, a presença de Deus. Todos os dias em oração, clamamos, pedimos, oramos ao Deus de Israel, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o nome que tem todo o poder. Como diz em Mateus 28:18, Jesus Cristo, ele disse: e eu recebi do Pai todo o poder no céu e na terra, foi-me dado todo o poder. Amados, nós temos que entender, glória a Deus, aleluia, que Jesus Cristo é um Deus forte e todo poderoso. E Jesus Cristo, ele subiu aos céus e pediu em oração ao seu Pai para que Deus viesse cuidar da igreja do Senhor Jesus Cristo, a igreja de Jesus. Hoje nós vemos muitas e muitas denominações, templos religiosos, e cada um se diz ser de Jesus Cristo, a igreja verdadeira do Senhor Jesus Cristo. E se nós olharmos para a grande maioria destas tais denominações verdadeiras do Senhor Jesus Cristo, nós vamos ver várias práticas e ensinamentos que não vieram do Senhor Jesus Cristo. Uma pergunta que fica: como uma igreja verdadeira do Senhor Jesus Cristo está ensinando práticas que não vieram do Senhor Jesus Cristo? Parece tão simples, parece tão prático, mas para muitas pessoas isto é algo difícil. Nós vemos em várias denominações que se dizem a igreja verdadeira do Senhor Jesus Cristo, mas estão ali ensinando, praticando, vivenciando, venerando a ídolos, imagens, esculturas, outras amuletos supersticiosos, outras o ocultismo, práticas que nasceram no ocultismo, introduziram dentro da igreja do Senhor Jesus Cristo e se dizem a igreja verdadeira do Senhor Jesus. Amados, a Bíblia é clara em dizer que Jesus Cristo, ele é o único Senhor e Mestre, o cabeça da igreja. O caminho, verdade e vida, ninguém chegará ao Pai a não ser por Ele. Jesus, ele fez uma oração ao seu Pai, ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó, ao Deus de Israel, pedindo para que Deus viesse cuidar da sua igreja. E ele disse: Pai, eu subirei, mas eles ficarão neste mundo. A Bíblia é clara em dizer que nós somos cidadãos do céu, vivemos neste mundo, mas não pertencemos a este mundo. Nós vemos, glória a Deus, aleluia, muitos e muitos ensinamentos. Nós vemos ali, glória a Deus, aleluia, os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo para a igreja do Senhor Jesus Cristo.
Infelizmente, nós vemos várias denominações que se dizem a igreja verdadeira do Senhor Jesus Cristo, tratando Jesus como um Deus menor, como um Deus insignificante, indo lá na antiga aliança e trazendo ensinamentos, doutrinas, leis, para complementarem as suas tais doutrinas religiosas. Nós vemos ainda pior, aonde muitas denominações vão no ocultismo e pegam práticas e introduzem na igreja do Senhor Jesus Cristo. Assim nós vemos práticas como círculo, correntes, sessões, descarrego, fogueiras, várias práticas que nasceram no ocultismo, não nasceram no cristianismo. Não foram os apóstolos não faziam círculo, correntes, sessões, descarregos, fogueiras. Estas práticas quem faziam eram os feiticeiros, as bruxas, os ocultistas, os místicos. Mas para muitas pessoas hoje o vale tudo. Amados, o que nós temos que entender é que Deus não é de confusão. Isto é algo bíblico. Não tem como negar este versículo. Sendo Deus não de confusão, Deus não vai revelar ou enviar um anjo trazer uma revelação para um servo ou para uma serva de Deus, que vai trazer uma confusão ou uma divisão ou uma contenda na igreja do Senhor Jesus Cristo. Não tem lógica. E hoje nós vemos muitas pessoas dando testemunhos de alguns trabalhos, práticas em várias denominações religiosas, que foi o anjo do Senhor quem deu uma visão. Eu recebi a visão do anjo de Deus, eu recebi uma visão dos anjos, uma revelação do Espírito Santo em fazer esta prática na igreja. E aí nós olhamos a origem desta prática e ela começou lá na bruxaria, na feitiçaria, no ocultismo, no satanismo. Amado, será que Deus precisaria revelar uma prática do ocultismo para a igreja do Senhor Jesus Cristo, sendo a Bíblia que diz que Jesus Cristo é luz, e luz que veio para destruir as trevas e não para se unir com elas? Quando você pega uma prática condenada por Deus e começa a trabalhar, começa ali a introduzir esta prática na sua denominação religiosa, você está se unindo com esta prática. Muitos podem dizer: ah, pastor, eu faço o que eu quero, é do meu jeito. E quando a pessoa fala estas coisas e leva uma palavra de pensamento para as pessoas refletirem um assunto, aqueles que não gostarem vão te chamar desigrejado, endemoniado, desviado, rebelde. Aí vão dizer uma frase que estão usando muito hoje nas redes sociais: aquele que não aceita ser liderado, nem o pastor serve para ele. Ah, irmão, sabe por quê? Esse irmão aí está falando estas coisas, é porque nenhum pastor serve para ele e ele não aceita ser liderado. É o que falam para se defender. Hoje, para defender as suas heresias, as suas práticas condenadas por Deus, eles colocam a culpa nos outros, porque o diabo é especialista em transformar a mentira em verdade e a verdade em mentira. Por isso que nós vemos hoje tantas e tantas denominações religiosas com tantas práticas condenadas por Deus. O diabo conseguiu transformar a idolatria, a adoração, a veneração de imagens em algo
de ensinamento, de algo de doutrina. Para algumas denominações religiosas, tem pessoas que se dizem evangélicos, que têm nas suas casas um congal de amuletos. Na feitiçaria tem um congal de entidades. Na casa de muitos evangélicos tem um congal de objetos místicos, supersticiosos, aonde alguns líderes religiosos dizem: se você botar isso debaixo do travesseiro, você vai ter um bom sono. Se você carregar isto com você, você vai ter proteção. Amados, a proteção está na fé no nome do Senhor Jesus Cristo. A fé em Deus. A Bíblia diz que quem é o nosso protetor é o Deus de Israel. E para muitas pessoas, o protetor para eles são seguranças, cabines à prova de balas, carros blindados, porque eles não creem mais no Deus de Israel protetor. A nossa proteção vem do alto, o nosso socorro vem do alto. O anjo do Senhor se acampa ao redor daqueles que temem a Deus. Isto é bíblico. Mas quando a pessoa para de temer a Deus, começa a introduzir um monte de heresias, um monte de ensinamentos que não tem nada a ver com os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo, começa a se desviar do caminho do Senhor, ela precisa mesmo de uma cabine à prova de bala, de um carro blindado, ela precisa mesmo de seguranças. Quando a pessoa se desvia do caminho do Senhor, se desvia da proteção de Deus, ela fica vulnerável aos ataques de Satanás. Aí a pessoa poderá dizer: mas o anjo de Deus me deu revelação que eu preciso pregar numa cabine blindada. E o versículo que o anjo do Senhor se acampa de redor daqueles que temem a Deus. 1000 poderão cair ao teu lado, mas nenhum mal te atingirá. Cadê este versículo na vida de tal líder religioso? Amados, a pior coisa é a cegueira espiritual. O diabo é especialista em cegar as pessoas, em boa lábia. Pregadores que pregam bem, falam bem, conseguem introduzir heresias e falsos ensinamentos. Hoje nós vemos a ostentação de vários líderes religiosos, mansões, iates, jatinhos, fazendas com milhares de cabeças de bois, milionários, ostentação. Para que isto? Para mostrar o quanto Deus está abençoando a vida deles, para que as pessoas venham se espelhar neles, para atingir um grau de riqueza, de poder, de soberba, de prosperidade. A maioria deles que se enriqueceram, uma grande parte manipulando as ovelhas do Senhor Jesus Cristo. Não digo todos, mas uma boa parte amaram mais o dinheiro do que a palavra de Deus, as coisas de Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós, amados. Somos tão dependentes de Deus, precisamos tanto de Deus, da misericórdia, do perdão de Deus, todos os dias na nossa vida, aqui nesta terra. Precisamos orar, porque a Bíblia diz orar sem cessar. Porque o ser humano, ele peca sem cessar, ele falha sem cessar, ele erra sem cessar. Todos os dias precisamos orar e falar com Deus.
Que Deus perdoe os meus pecados, as minhas falhas. Que o Deus de Abraão, Isaque e Jacó tenha misericórdia de nós. A Bíblia é clara em dizer que as misericórdias de Deus são a causa de nós ainda não sermos destruídos. É as misericórdias de Deus. Por isso que oramos, por isso que clamamos, oramos uns pelos outros, família por família, irmão por irmão. Oramos pelos necessitados, pelos acamados. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo, repreendendo todas as obras do diabo e todas as contrariedades do inferno. Em nome do Senhor Jesus Cristo eu repreendo todo o mal. Em nome de Jesus somos mais que vencedores. Em nome de Jesus Cristo, glória a Deus, aleluia. Nós temos poder e autoridade para repreender os demônios e pôr a mão sobre os enfermos, e os enfermos serão curados. É pela fé. Fé em Jesus. Fé na palavra de Deus. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós, amados. Vamos continuar sim orando todos os dias, pedindo a Deus proteção e livramentos. Que Deus venha abençoar as famílias. Que Deus continue quebrando as correntes, derrubando as muralhas, abrindo as celas, quebrando as algemas. Que Deus abençoe a todos que estão se inscrevendo no canal Missionário Daniel, deixando o joinha e compartilhando estas pregações, orações com amigos, familiares e grupos. Amados, não deixem de curtir a pregação, deixar o joinha, porque assim o YouTube vai entender que as pessoas estão gostando e vai dar acesso para outras pessoas. Os vídeos serão enviados para mais pessoas poderem assistir, ouvir esta palavra. A glória não é para mim, a glória é para Deus. Só que as pessoas precisarão ouvir a verdade, porque a verdade liberta, não a minha verdade, a verdade do Senhor Jesus Cristo. João capítulo 8, versículo 31, 32. Ali está a verdade. João 14, 6. Ali está a verdade. É a verdade de Jesus. Mas as pessoas precisam ouvir esta verdade, porque infelizmente muitos estão amarrados, acorrentados nas verdades, entre aspas, religiosas, porque cada religião tem a sua verdade, as suas práticas, o seu caminho, mas o único caminho que vai levar as pessoas até Deus é o caminho do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos. Vamos continuar orando pela paz em Israel, pela paz na Ucrânia, pela paz na terra, orando pelos necessitados, pelos acamados, flagelados. Quantas pessoas passando problemas climáticos terríveis, pessoas doentes precisando de uma cura, pessoas cativas precisando de libertação, pessoas precisando do sarar, do curar, do libertar, do prosperar de Deus. Quantas pessoas desempregadas, pessoas que trabalham com vendas e precisam de vendas, que porta de vendas venham ser abertas. Precisamos do milagre de Deus todos os dias, no ir, no vir, no dormir, no acordar. Precisamos de Deus. Que Deus abençoe a todos, fiquem todos com a paz do Senhor. E não se esqueça, amados, orai sem cessar, estar em constante oração com Deus
todos os dias, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amados de Deus,